Olá, eu sou a Andréia do canal Lolideia. Prazer ter você aqui comigo hoje e eu vou te ensinar a colocar o forro nessa linda bolsa de crochê. É uma bolsa feita de fio náutico com ponto pipoca, muito linda, que tem um fundo muito grande. Então eu vou te ensinar um truque para você colocar um forro e ficar com um fundo bem legal para sua bolsa, tá bom? Mas antes da gente começar, eu queria te convidar para você deixar o seu like aqui no nosso canal, nesse vídeo, para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque assim, toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser avisada. E também para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e suas amigas. Então, vamos aprender? Vem comigo! Para nossa aula de hoje, a gente vai precisar de um tecido. Esse aqui é totalmente preto, é tricoline, mas aí você coloca o tecido que você gostar e achar que combina. A tesoura para cortar o tecido, um lápis de cera, que é para marcar o tecido, a fita métrica. Eu utilizo também bastante o esquadro para cortar o tecido certinho. Vamos precisar de zíper. Eu utilizo sempre o metro, porque eu corto do tamanho que eu desejo. E também o cursor prateado, que é da cor da argola da bolsa. Também eu vou precisar de alfinetes, de linha preta, agulha e um isqueiro para cauterizar o zíper, tá? Por último, a sua etiqueta para você marcar a sua bolsa. Então, vamos para o passo a passo? Primeiro passo, então, que a gente vai fazer é medir o tamanho da bolsa. Como que eu faço para medir o tamanho da bolsa? Se eu medir, não sei se vocês conseguem observar, mas aqui é menor do que aqui. Então, eu meço pelo tamanho maior. Eu pego a lateral da bolsa, bem no meio da lateral, e vou até o outro meio da lateral. Sempre sendo generosa com o tecido, é preferível sobrar e a gente cortar do que faltar e não ter. Então, aqui nesse meu caso, ele mede 38, tá? Então, é da metade de uma lateral, da metade mais gorda, até a outra metade mais gorda, 38 centímetros. E depois eu vou medir, então, daqui da parte de cima da bolsa até o meio daqui de baixo, do fundo. Então, no meu caso, deu 27. Eu vou fazer com 28, porque sempre eu gosto de deixar um pouquinho a mais, tá? Então, a gente pode deixar sempre 1 centímetro a mais de cada lado. Então, aqui no meu caso, deu 27 por 28. Você vai cortar o tecido 2 vezes nesse tamanho, porque é o tecido de cá, né, de um lado e da outro. Depois a gente vai juntar, ok? Então, eu vou cortar o tecido e mostro para vocês como que fica. Já cortei o tecido, como esse meu tecido é liso dos dois lados, então, para não confundir, eu escrevi aqui avesso desse lado e aqui atrás do outro tecido eu escrevi avesso, só para te ajudar na hora de você fazer o seu aí. Então, nesse momento, a gente vai cortar o zíper, tá? Para você cortar o zíper, você vai pegar a bolsa e vai medir no olho o tamanho, aqui é a abertura da bolsa. Então, a gente vai medir, mas tá vendo que eu não tô colocando aqui na ponta? Porque se eu colocar aqui na ponta, vai faltar zíper pra mim. Então, a gente sempre coloca um tanto generoso a mais. Eu costumo colocar aqui os 4 dedos, né? Da minha mão, de um lado e do outro. Por quê? Porque na hora da gente colocar o zíper, ele precisa entrar aqui, ó. Se a gente deixar ele muito curtinho, não vai dar certo, tá? Então, a gente pega a tesoura e corta o zíper maior do que a boca da bolsa, uns 3, 4 dedos maior de cada lado. Aí, nesse momento, eu preciso cauterizar a ponta do zíper, porque senão ele vai abrir. Então, eu pego um cinzeiro e passo um foguinho aqui, ó, pra ele não abrir,
ok? Então, aqui tá pronto o meu zíper. Agora, a gente vai colocar o cursor no zíper. Essa parte dá muita dúvida. As pessoas têm muita dúvida, então eu vou tentar mostrar para vocês bem devagarinho para vocês entenderem. Como que a gente coloca o cursor no zíper? Você vai abrir um pouco. Eu sempre falo assim, tem duas formas. Uma forma é você abrir o zíper inteiro e fazer a colocação do cursor. Eu não gosto de abrir o zíper inteiro. Por quê? Porque para mim, depois, na hora de juntar, ele te dá mais chance de errar. Então, eu prefiro fazer ele sem abrir ele tudo. A gente abre, então, ele um pouco, vem com a tesoura, faz um piquezinho, bem com a ponta da tesoura, aqui, ó, coladinho no zíper. Tá vendo aqui, ó? Eu só cortei na base dessa cabecinha aqui do zíper, certo? Um corte pequeno, olha. Eu retiro esse pedacinho que eu cortei com a tesoura. E aí, eu vou ficar assim. Ficar com essa forma aqui, ó. Tirei o pedacinho. Eu vou pegar o cursor e, se você observar, o cursor, ele tem uma cabeça, né? Parece a cabecinha de uma cobra. Então, esse lado aqui, que ele afunila, fica para frente. A parte reta, essa aqui, vai ficar para você. Então, você vai pegar com a parte afunilada para frente, a parte reta virada para você. E aí, você vai encaixar essa que você não cortou aqui dentro do zíper, certo? E você vem agora com essa parte que tá cortada e introduz aqui. Olha, gente, aqui já vai dar errado, então, aqui, ó. O que que acontece? Eu tenho que deixar essas duas partezinhas aqui do zíper alinhadas. Então, eu preciso entrar um pouquinho com o zíper aqui. Torno a fazer o teste, ó. Coloco aqui e firmo. Tá vendo que aqui vai dar errado? Olha a diferença. Esse lado aqui tá mais curto, então eu volto com o zíper. Isso aqui é tentativa, ó. Coloco aqui. Tem que andar um pouquinho mais com o zíper. Coloco aqui dentro. Seguro as duas pontinhas. Tá vendo que ficou torto? Então, está dando pra ver. Então, eu tiro, faço de novo. Isso é tentativa. Aqui, ó. Coloco o zíper do lado de cá. Venho com esse. Seguro aqui. Pronto. Agora deu certinho, tá? Então, não é tão simples para quem tá iniciando, mas com a prática a gente vai aprendendo. Ele ficou com essa pontinha, tá? Que é aqui onde a gente consegue inserir o cursor. Na hora que a gente for fazer o zíper, for fazer a costura, a gente vai dar um acabamento aqui, para isso aqui não ficar aparecendo, não ficar feio, tá certo? Então, zíper colocado. Agora, a gente vai unir as partes do nosso tecido. Antes da gente trabalhar com a colocação do zíper, eu queria dar uma outra dica para vocês. Quando a gente mediu a bolsa, a gente mediu daqui da parte mais gordinha até aqui a parte mais gordinha. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai medir a boca da bolsa. Então, a boca da bolsa, ela mede 22. Eu vou colocar 1 centímetro a mais. Vou colocar 23. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o meu tecido, vou juntar os dois tecidos, tá? Eles estão aqui juntos. Vou dobrar o meio e vou pensar, qual que é a metade de 22? É 11.
Então, eu venho com a minha fita métrica e marco 11 aqui. Marquei 11. Vou marcar 12, tá? Pra gente poder ter uma folga. Então, marquei aqui 12, certo? Por que que a gente tá fazendo isso, Andréia? Porque a parte de cima da bolsa é menor do que a parte de baixo. Então, eu preciso afunilar o tecido. Então, o que que eu faço agora? Eu pego essa linha e vou fazer um pique aqui, ó. Meio arredondado. Dessa forma, eu vou tirar as bordas que estariam me atrapalhando, vamos dizer assim, a fazer a lateral aqui da bolsa. Ai, deixei um pedacinho pra trás. Olha, gente, vê se pode. Aqui, ó. Não joga fora esses pedacinhos que a gente vai usar daqui a pouco, vocês vão entender. Então, olha aqui. Ficou o forro da bolsa aqui, ele tá menor, e aqui embaixo ele tá maior. Então, quando a gente colocar ele na bolsa, ele vai encaixar direitinho aqui em cima e vai ter o espaço aqui pra baixo pra gente fazer o segredinho do forro que eu falei pra vocês. Agora sim, a gente vai pegar a parte que é do avesso, aqui eu escrevi avesso, é só pra ajudar vocês. Essa parte aqui se você for usar um tecido estampado, é a estampa que vai ficar aparecendo dentro da bolsa. Então, aqui a gente tá com a parte interna da bolsa. Eu vou pegar o meu zíper virado pra cima, com o cursor pra cima, e vou encostar aqui, ó. Aqui é a parte que eu vou costurar, daqui até aqui. Então, eu vou colocar o zíper, lembrando, ele tem que sobrar pra cá e tem que sobrar pra cá. Se você tiver dificuldade para ver onde é o meio, a minha dica é que você faça. Coloque o zíper, né? Divida ele aqui assim ao meio, ó. E dê um piquezinho aqui. Aqui, ó. Agora você sabe onde é o meio. A mesma coisa você faz no tecido. Você dobra ele bem ao meio aqui e faz um piquezinho. Então, agora, aqui, ó. Você já sabe onde é o meio. Então, esse piquezinho tem que juntar com o piquezinho do zíper. Tá aqui, ó. Ó, o pique do zíper com o pique da bolsa. Ok? Então, essa é a parte que vai ficar pra dentro da bolsa. O zíper com o cursor pra frente, pra cima. Aqui a gente coloca o alfinete pra segurar. E nós vamos, então, para a máquina de costura. Se você não tem máquina de costura, minha amiga, vale investir, porque é muito importante, né? Fazer isso aqui à mão não dá certo, não. Ok? Então, agora eu vou passar a costura daqui, ó, de onde eu fiz o corte. Então, eu passo a costura daqui até aqui. Lembrando que quando eu começar, eu dou um retrocesso. O retrocesso é ir e voltar. E quando eu chegar do lado de cá, eu faço o retrocesso também. Vou fazer isso na máquina e já volto para mostrar. Então, passei pela máquina, né? Tá costuradinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado da bolsa. Então, vamos lá, de novo. Tá vendo aqui que eu escrevi avesso? Porque é a parte que vai ficar pra baixo. Essa parte aqui é a parte, se você escolher um tecido estampado, que fica pra cima. A gente não tinha colocado o zíper pra cima? Então, a gente vai colocar o zíper pra cima, só que agora ele tá costurado do lado de cá. Então, a gente vai ter que encaixar. O que que a gente vai fazer? Aquela mesma coisa, mesma dicasinha. A gente divide aqui ao meio, faz um piquezinho para saber onde é o meio. Aqui também a gente divide ao meio, faz um piquezinho. E agora eu vou unir, então,
esse piquezinho do zíper com o pique que eu dei no tecido, tá bom? A gente vai unir com o alfinete e vai passar na máquina. Então, eu vou ter isso aqui, olha, o zíper, ele vai ficar no meio dos dois tecidos, certo? Então, vou ali passando retrocesso de um lado, retrocesso do outro, mostro pra você. Aqui é o faço o processo. Olha, gente, costurado, ficou avesso, avesso. Aqui é a parte de dentro, né, da bolsa. Tá vendo que o zíper tá virado pra fora, né? Aqui é o dentro e aqui é a parte que vai ficar pra fora. A minha recomendação agora é que a gente passe novamente na máquina, só que dessa vez costurando o zíper no forro assim, ó, dobrando, tá vendo? Dobrando aqui e passa a costura da mesma forma do lado de cá. Por que que a gente faz isso? Se você não fizer essa costura de segurança, pode ser que na hora de abrir o zíper, você pegue o forro. Aí, minha amada, um abraço, né? Quando a gente pega o forro da bolsa, fica difícil porque o zíper engancha. E ninguém quer isso na nossa bolsa. Então, pra gente fazer agora um trabalho decente, ficar bem bacana, a gente vai, então, fazer uma costura bem aqui na pontinha, pegando, costurando. Já tava costurado o zíper, né? O zíper já tá costurado. Só que agora eu vou fazer uma costura para fixar o zíper no forro e ele não ter a chance de amassar, de você depois mascar o zíper no forro, ok? Então, vamos lá. Bom, já passei a costura, então, né? Aquela costura que eu tô falando que é de segurança. E aqui tá pronto a parte da costura do zíper. O zíper tá bem costuradinho. Agora dá pra gente continuar. Então, o que que nós vamos fazer agora? A gente vai fechar as laterais, né, da bolsa e também o fundo na costura. Antes da gente fazer passar a máquina, a gente precisa fazer uma medida aqui na bolsa, pra gente não ter erro. Então, você pega o forro, coloca dentro da bolsa e verifica, ajeita, verifica para ver se tá certinho, se tá bacana, né? Se tá dando certo aqui, ó. Então, a gente tem um zíper bem maior do que a abertura, o que é ótimo para dar um espaço pra gente. Então, aqui eu vou fazer mais ou menos, com aquele meu lápis branco, eu vou fazer uma medida aqui na lateralzinha, tá? Dos dois lados eu vou fazer uma pequena medida para eu ter uma noção de onde que o zíper, onde que o forro tá pegando na bolsa, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho a medida que vocês estão vendo que na hora que eu pus ali ficou fora de esquadro. Então, eu vou mais ou menos ajeitar, colocar ela um pouquinho mais pra cá. Essa aqui, então, é a parte da abertura da bolsa. Aqui é a parte da abertura da bolsa. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou fechar a lateral, a costura, colocando o zíper, pegando aqui, ó, pegando os dois tecidos. Então, ó, esse aqui é o zíper que tava sobrando. Na hora que eu for fazer a costura, eu vou abraçar os dois tecidos. Então, abracei dos dois lados. Sabe aquela hora quando você abre o zíper, que o zíper não pode passar, porque se ele passar ele vai sair o cursor vai sair do zíper? Essa é a hora onde eu vou pegar aquele pedacinho de pano que eu cortei, vou dobrar ele assim e vou abraçar por cima
do zíper. Então, o zíper, eu abraço os dois paninhos, tá aqui abraçado. Agora, eu venho com esse pedacinho que eu dobrei, e abraço aqui também. Então, quando eu for passar a costura, eu tenho que passar a costura pegando essa parte aqui do zíper, tá? Pegando esse pedacinho que eu acabei de colocar, ó. Eu abracei aqui, então eu vou costurar aqui. Por que que a gente faz isso? Porque se o cursor vier até aqui, ele não sai, ele vai ficar preso aqui. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Eu vou pegar os dois panos aqui, vou abraçar o zíper, né, no pano, vou abraçar dos dois lados. Vou vir com aquele pedacinho que eu tinha cortado no início, dobro, abraço aqui também e faço a costura pegando bem rente aqui. Isso para evitar que na hora que o zíper venha, o cursor, né, venha ele passe direto, tá bom? Então, eu vou fazer essa costura iniciando aqui, terminando aqui embaixo. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, iniciando aqui em cima, terminando aqui embaixo. E vou mostrar como é que vai ficar. Fizemos a costura, gente, olha. Aqui com o paninho que segura o zíper, né? Esse excesso de tecido aqui, eu corto para não ficar feio dos dois lados. Agora, eu vou... Então, assim, ó, fiz o paninho, né, de cá, para não o cursor não passar por aqui. A mesma coisa do lado de cá. Fiz a costura aqui, né, dos dois lados. Fiz a costura aqui embaixo também. E agora vem um segredinho. A gente vai fazer uma coisa conhecida como caixinha de leite. Quem mexe com costura já conhece, mas quem não mexe, a gente vai aprender. O que que a gente vai fazer? A gente vai marcar aqui, ó, 4 centímetros aqui. Vou marcar 4 centímetros do lado de cá. E vou unir aqui, fazendo um quadrado, tá? Então, aqui, ó, fiz um quadradinho nessa ponta de cá. A mesma coisa, vou fazer do lado de cá. 4 centímetros. 4 centímetros. E vou unir essas duas marcações, fazendo um quadrado. Então, eu venho com a tesoura e corto. Ai, vocês vão falar assim, não, olha o que você tá fazendo. Mas é isso mesmo, confia em mim. A gente tira aqui, ó, dos dois lados, esse retângulo. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e abrir aqui, ó, e costurar assim. Então, vou de novo, ó. Tirei o quadradinho, eu pego os dois panos, abro, junto ponta com ponta aqui e vou costurar aqui. Vou passar uma costura. Por quê? Porque na hora que eu abrir, ele vai fazer o fundo da bolsa, tá? Então, vou fazer isso desse lado e vou fazer isso do lado de cá. Mesma coisa, abre. E junta as pontinhas aqui e passa uma costura. Vou fazer isso lá na máquina e volto para mostrar. Passei na máquina, gente, olha como ficou. Ele fica um saquinho, né? Costurado assim, olha, ele fica um saco. Então, quando isso aqui a gente põe dentro da bolsa, ele vira um saco. E aí, cabe muito mais coisa dentro da bolsa do que se a gente não tivesse feito esse processo,
tá? Isso chama caixinha de leite. A gente tira esse quadradinho aqui. Feito isso, então, pegamos a bolsa, colocamos o forro lá dentro. Aí a gente vai tentar achar um meio para colocar bem ajustadinho, bem bonitinho. E o que nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui, ó. A gente vai pegar esses grampinhos, ou o grampo que você tiver, o próprio alfinete, e a gente vai fixar isso aqui na bolsa, tá? Por que que eu faço isso? Porque a nossa costura, ela vai começar agora à mão. A gente vai começar a costurar à mão. Se a gente costurar torto, o zíper vai ficar torto e na hora de você abrir o zíper, ele não vai dar certo. Então, o ideal é que você, nesse momento, coloque, né, segure dos dois lados, bem certinho, e aí a gente vai vir com a agulha, com a linha preta, para fazer a costura do forro na bolsa, porque agora o forro já está pronto. Já coloquei a linha na agulha, no final eu dei um nozinho, aqui ó, vocês podem ver que tem um nozinho no final da linha, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, por dentro do forro, eu vou num cantinho aqui, onde tá a costura do zíper com o forro, passo aqui num pedacinho, puxo a agulha e vou passar ela no restinho que ficou aqui da linha, ó, que eu tô passando, eu vou colocar essa agulha aqui, ó, no meio. Pra quê? Pra ela, na hora que eu puxar, ela firmar no forro. Então, a costura, a linha tá firme aqui no forro. Preto com preto, gente, é muito difícil da gente ver, né? Mas tá firmado aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou cuidadosamente passar a agulha pro outro lado e vou querer que ela saia bem rente entre o zíper, que é essa parte aqui, e o forro. Então, ela tá aqui, ó, tá bem rentezinha, tá? Então, agora, eu vou costurar esse forro na bolsa. Como essa bolsa, ela tem toda essa trama, o ideal é que a gente passe, na hora de passar a linha pra cá, né, pra fora, e voltar com ela, que você não deixa um pedaço grande, você vai tentar fazer o mais invisível que for possível. Outra dica que eu quero falar para vocês prestarem atenção, é na altura que você vai colocar o zíper. Por exemplo, tem gente que gosta do zíper mais escondido. Você só vê o zíper se você puxar um pouquinho, tá vendo? Então, coloca ele mais para baixo. Deixa aqui como se fosse uma margem da bolsa. Tem quem gosta dele um pouquinho mais para cima. Então, você já vê o zíper aqui. Aí, você decide qual é o lugar onde você quer pôr o zíper. Quanto mais para fora, mais abertura a bolsa tem. Quanto mais para dentro, menos abertura. Quanto mais para dentro, mais elegante fica. Então, o ideal é que o zíper fique rente à bolsa. Ele fique bem rente. Tá vendo que ele tá rente? Se eu olho por cima, eu enxergo, mas se eu olho de lado, o zíper some. Então, esse é o ponto onde você tem que costurar, tá? Então, a gente vem com a linha. Aqui, ó. A linha, então, passou aqui pra dentro. Agora, eu passo ela pra fora. Eu vou com a agulha pra fora, aqui, ó. Da bolsa. Puxo, gente, com muito cuidado, pra linha não enrolar. Aqui, ó, a linha, ela saiu aqui, né? Tá dando pra ver onde que a linha saiu. Então, onde eu vou voltar com ela? Aqui, praticamente no mesmo lugar onde eu saí. E eu vou colocar a agulha na diagonal.
Para quê? Para ela caminhar. E vou buscar fazer com que ela saia aqui dentro. Olha ela ali. Bem rente. Aqui, ó. Bem rente. Então, eu puxo. Com muito cuidado. Pra a linha não embolar. Que se a linha embolar, um abraço. Vou fazer tudo de novo. Ok? Então, agora é isso. Eu passo a linha. Aí, aqui, ó. Como aqui dentro a gente vê... Então, eu caminho só um pouquinho com a agulha e ponho ela deitada. Olha como é que eu tô colocando. Não tô colocando ela reta, tô colocando ela deitada para caminhar na bolsa. Ó, eu coloquei a agulha aqui, mas ela saiu aqui. Então, eu puxo, confiro se tá tudo bem. Estando tudo bem, eu venho aqui, ó. A linha saiu aqui, então eu vou colocar ela de volta. Aqui, ó, ela saiu aqui, né? Então, aqui mesmo eu coloco ela de volta, tortinha pro lado de cá. Olha onde ela tá saindo, bem rente entre o zíper e o forro. E aí, gente, é só isso. É ir com essa costura pra cá e depois voltar. A gente tem que ter cuidado nas extremidades, né? Que é onde o zíper ele trança. Então, tem que tomar mais cuidado aqui nessa região, tá bom? Como essa bolsa é feita de fio náutico, eu não recomendo vocês colarem nenhuma parte, porque a cola não vai pegar. E ela é capaz de danificar o material, tá certo? Bom, eu vou então fazer a costura, como eu mostrei para vocês, e volto para mostrar o produto final. Finalizamos a colocação do zíper, a costura dele na bolsa. Olha como é que fica bem legal, né? Quando a gente coloca o zíper. Ele deixa a bolsa com mais classe, ele deixa a bolsa mais segura. Eu coloquei ele mais para baixo, então, olha, quando a gente fecha, ele entra um pouquinho, né? Ele fica mais escondido, vamos dizer assim, né? Que ó, de lado a gente não vê que tem zíper, só olhando por cima que a gente vê. Não se compara o acabamento, né, minha gente? Quando a gente coloca forro, é outra coisa, é outro nível. Por isso que eu sempre falo assim, colocar forro dá trabalho? Dá, né? Não é fácil, mas uma vez que você começa a aprender e pega o jeito, a gente fica até feliz de ver o nosso produto final saindo bem bonito como esse que tá aqui. Quero te agradecer por você ter estado até aqui comigo, por você ter sentido, né, a vontade de aprender um pouquinho mais. Te convidar para você deixar o seu like, para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e a gente então se vê no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, abençoe você, sua família, o seu trabalho e nos vemos em breve.